31º andar de um complexo residencial no coração de Hong Kong. Policiais pararam à porta do apartamento às 13h09. O motivo da visita era incomum. Eles não haviam sido chamados por uma testemunha ou um vizinho, mas pelo próprio dono do apartamento. Uma voz masculina ao telefone disse: "Algo terrível aconteceu aqui. Vocês precisam vir imediatamente." O local estava silencioso. Ninguém atendeu à porta, mas um cheiro forte e sufocante de carne podre emanava de uma fresta embaixo dela. O segurança do prédio confirmou que reclamações sobre o odor fétido vinham chegando há vários dias. Os moradores dos andares inferiores tinham certeza de que era a origem do problema. Os policiais bateram, mas a única resposta foi um som estranho e abafado, como se alguém estivesse murmurando algo inaudível. Quando a porta finalmente foi arrombada, um odor forte e de decomposição invadiu suas narinas. O caos reinava lá dentro: paredes, pertences espalhados, ar mofado. No centro da sala de estar jazia o corpo de uma mulher, uma jovem parcialmente nua com ferimentos no pescoço e no peito. Os investigadores notaram imediatamente sinais de uma morte ocorrida há muito tempo. Um homem estava por perto, sentado no chão, descalço, segurava uma faca ensanguentada. Seu olhar era vago, seus lábios se moviam. Ele divagava incoerentemente sobre Deus, o mal e como tudo já havia acontecido. Não respondeu à polícia. Os agentes o imobilizaram imediatamente e chamaram uma equipe médica. Em seguida, iniciou-se uma avaliação preliminar da cena. Havia álcool sobre a mesa, resíduos de pó nos pisos e caixas de comida abertas. Bolsas, roupas, cabos e embalagens de medicamentos vazias estavam espalhadas pelo chão. Tudo indicava uma longa e caótica estadia. A busca no apartamento levou várias horas. O corpo da jovem permaneceu no chão enquanto os peritos forenses registravam vestígios, tiravam fotografias e mapeavam a localização dos objetos. Ninguém imaginava que o pesadelo estava apenas começando. Um dos policiais aproximou-se da porta de vidro que dava para a varanda. Estava firmemente fechada. Ele a abriu e recuou. Do lado de fora, havia uma pesada mala preta, da qual emanava o mesmo odor fétido de quando ele entrou. A mala estava fechada, mas seu formato, peso e conteúdo repugnante não deixavam dúvidas. Dentro dela, havia outro corpo. Estava desmembrado, as partes cuidadosamente embrulhadas em pano e compactadas. Parecia que o assassino não havia simplesmente tentado se livrar dos restos mortais, mas sim disfarçá-los da melhor maneira possível. A mala com seu conteúdo estava no canto mais afastado da varanda, diretamente sob o varal, como se a dona estivesse confiante de que não levantaria suspeitas. Ambos os corpos pertenciam a mulheres, ambas jovens, de aparência asiática. Nenhum passaporte, documento ou qualquer pertence pessoal foi encontrado com elas. Seus nomes, destinos e até mesmo a hora da morte permaneceram desconhecidos na época. Apenas um fato óbvio permanecia. Algo terrível aconteceu naquele apartamento. E não aconteceu da noite para o dia. Os detetives registraram cada detalhe. O homem encontrado no apartamento foi levado à delegacia sob forte escolta. Não havia sinais de luta em seu corpo. A equipe médica o declarou consciente, mas seu comportamento permaneceu errático. Nenhuma explicação foi oferecida, apenas frases sobre vinho, sangue e a última semana. Hong Kong é uma das cidades mais densamente povoadas do mundo. Milhões de pessoas vivem amontoadas em um espaço confinado, em constante correria, barulho e superlotação. Prédios de vários andares se estendem até o céu, preenchendo o espaço de forma compacta e sem espaços vazios. Cada metro quadrado é precioso, e a maioria dos moradores se amontoa em apartamentos apertados, divididos por divisórias, onde pode haver várias pessoas por cômodo. Aqueles com mais dinheiro se estabelecem nos andares mais altos, atrás das grossas fachadas de vidro de arranha-céus residenciais com segurança, videovigilância e elevadores privativos. Os contrastes são gritantes por toda parte. Ao pé das torres reluzentes, becos com sarjetas sujas, comércio desregulado e estabelecimentos estranhos e sem placas. Fechados durante o dia, fervilham de atividade à noite. Em alguns bairros, por trás das fachadas de estabelecimentos que servem bebidas alcoólicas e tocam música alta, opera um sistema bem azeitado, disfarçando serviços de acompanhantes ilegais como entretenimento. Oficialmente, são bares ou clubes com garotas de programa. Elas supostamente apenas socializam com os clientes, mas, na realidade, organizam encontros exclusivos para convidados em hotéis ou apartamentos. Esses estabelecimentos não são anunciados abertamente, mas são conhecidos por um público seleto de homens ricos, muitas vezes estrangeiros, que sabem onde ir. As mulheres que trabalham nesses estabelecimentos geralmente não têm permissão de trabalho e estão em uma posição vulnerável. Elas não têm como recorrer, não têm como reclamar, e qualquer denúncia ameaça deportação. Muitas dessas mulheres vêm para Hong Kong de áreas pobres da Indonésia ou das Filipinas. Anteriormente, trabalhavam oficialmente como empregadas domésticas com vistos de trabalho, mas quando seus vistos expiraram, foram obrigadas a deixar o país. Retornaram então com vistos de turista, na esperança de ganhar dinheiro novamente e enviar para suas famílias. Trabalhar em clubes noturnos muitas vezes se torna sua única fonte de renda disponível. Embora formalmente considerado recreativo, na realidade, é trabalho ilegal, com riscos, sem garantias e totalmente controlado pelos gerentes. Em meio à agitação diária, o desaparecimento de uma mulher raramente chama a atenção, especialmente se ela não estiver registrada, não tiver status legal ou conexões sociais. O desaparecimento de uma trabalhadora como ela costuma ser visto não como motivo de alarme, mas como algo rotineiro. Na melhor das hipóteses, algum morador tentará encontrá-la por conta própria.
Na pior, simplesmente se esquecerão dela. Apartamentos alugados sem documentação são comuns entre os moradores da cidade. Várias pessoas dividem um quarto, pagando em dinheiro vivo. É lucrativo e conveniente, sem verificações, sem perguntas. Para os migrantes, é a única opção disponível. Mas essas condições também os tornam ainda mais discretos. Se um dos moradores não retorna à noite, ninguém dará o alarme, mesmo que isso dure vários dias. Sumarti Nissi nasceu em uma aldeia pobre na Indonésia. A família viveu em circunstâncias difíceis desde o início. Não havia dinheiro suficiente para as necessidades básicas, comida, remédios e educação para seus irmãos mais novos. Quando se tornou adulta, decidiu ir para o exterior para ganhar dinheiro. Hong Kong acabou sendo a única opção onde conseguiu um visto de trabalho e encontrou emprego como empregada doméstica. O trabalho era árduo, mas estável. Longas jornadas de trabalho, liberdade limitada, morando na casa dos patrões. Apesar da carga de trabalho, Sumarti viu isso como uma oportunidade. Seu principal objetivo era enviar o máximo de dinheiro possível para casa. Ela trabalhou por 2 anos, até que seu visto expirou. Como não conseguiu prorrogá-lo, teve que retornar à sua aldeia. Lá, tudo permaneceu inalterado: pobreza, impotência e a expectativa de que ela ajudasse. Sumarti então solicitou um visto de turista e voltou para Hong Kong. Esse status não lhe permitia trabalhar oficialmente, mas sua família precisava do dinheiro e simplesmente não havia outras fontes de renda. Jessie Lorena, também de uma aldeia pobre da Indonésia, se viu em situação semelhante. Ela chegou a Hong Kong em 2006. Após receber um visto de trabalho, Jessie trabalhou como governanta durante os primeiros anos, tentando renová-lo. Tudo mudou em 2012, quando seu visto não foi renovado. Assim como Sumarti, Jessie foi obrigada a retornar ao seu país de origem. No entanto, depois de algum tempo, ela obteve um visto de turista e voltou para Hong Kong, determinada a encontrar algum tipo de trabalho. As circunstâncias as uniram no mesmo estabelecimento, um clube, oficialmente classificado como bar de entretenimento. Na realidade, atendia clientes que buscavam mais do que apenas bebidas. Era lá que as mulheres, sem autorização, trabalhavam. Formalmente, elas criavam um ambiente, interagiam com os clientes e dançavam. Mas a maioria dos contratos era fechada fora do clube, envolvendo visitas privadas em troca de dinheiro. O pagamento era baixo, mas as mulheres não tinham escolha. Não havia como recorrer aos canais oficiais. Sua situação impedia qualquer possibilidade de proteção. Ninguém questionava suas condições de trabalho. Elas trabalhavam à noite, morando em quartos baratos alugados sem documentação. A gerência do clube mantinha um controle tácito, porém constante. A recusa ou as queixas resultavam em expulsão imediata. Para uma trabalhadora ilegal, isso significava o fim de seus rendimentos. Foi nessas circunstâncias que ambas as mulheres desapareceram. Sumarti desapareceu em 26 de outubro. Ela estava trabalhando no clube naquela noite, passou um tempo com os clientes e depois foi embora. Ninguém a viu novamente. Jessie desapareceu 6 dias depois, em 1º de novembro. Ela também estava trabalhando, saiu do estabelecimento e não retornou ao quarto alugado. Apesar do curto período entre os desaparecimentos, ninguém fez a ligação entre eles. Nem a polícia nem a gerência do clube perceberam a conexão. Nenhuma das duas mulheres tinha vínculo empregatício formal e seus nomes não constavam em nenhum banco de dados. Seus desaparecimentos não causaram comoção. Só mais tarde ficou claro que ambas haviam desaparecido do mesmo local, operando sob o mesmo esquema. E, como se descobriria depois, ambas haviam sido vítimas do mesmo homem. Mas, na época do desaparecimento, era apenas mais uma perda para aqueles que viviam nas sombras. Depois que Jessie Lorena não voltou para casa, sua vizinha começou a procurá-la. Primeiro, ela foi ao clube onde Jessie trabalhava. Lá, disseram-lhe que ela havia aparecido na noite de 1º de novembro, passado algum tempo com um cliente e depois saído com ele. Ninguém a viu novamente. O telefone não foi atendido. Vários dias depois, sem receber notícias, a vizinha contatou a polícia. Somente após insistentes pedidos, um inquérito por pessoa desaparecida foi aberto. A polícia solicitou as imagens de vigilância do clube. Uma delas capturou Jessie conversando com um homem que frequentava o estabelecimento. Eles passaram um curto período juntos e depois saíram do local. Os funcionários do clube reconheceram esse cliente imediatamente. Ele era um frequentador assíduo, sempre sozinho, calmo e reservado, evitando conversas com estranhos e nunca causando confusão. Ele também era lembrado porque invariavelmente deixava gorjetas generosas. A identidade do homem foi rapidamente estabelecida. Tratava-se de Rurik Jaiting, um cidadão britânico de 29 anos. Ele morava em um condomínio de luxo, em um apartamento no 31º andar. Imagens de câmaras de segurança mostraram que ele havia levado Jessie para lá no dia do desaparecimento. A polícia tentou contatá-lo, mas ele permaneceu em silêncio. No entanto, algum tempo depois, o próprio Jaiting ligou e relatou que algo terrível havia acontecido em seu apartamento. Ele pediu que a polícia fosse imediatamente até o endereço. A força-tarefa então se dirigiu ao local. O que aconteceu a seguir marcou o início de uma investigação criminal. Até então, Rurik Jaiting não havia despertado suspeitas. Ele aparentava ser um profissional bem-sucedido e instruído. Um jovem banqueiro, representava a elite financeira com um histórico impecável. Trabalhava para uma grande empresa financeira americana e era considerado um de seus funcionários mais promissores. Aqueles que o conheciam o descreviam como competente, pontual e reservado. Seu status social,
Comportamento em público e estilo de vida eram totalmente condizentes com a imagem de um profissional estrangeiro confiante em uma metrópole. No entanto, a descoberta em seu apartamento destruiu todas essas noções. Os policiais ficaram impressionados com o contraste entre a aparência de Jaiting e o que encontraram lá dentro. O luxuoso apartamento estava em completa desordem. Dentro, havia o corpo de uma mulher com sinais de morte violenta, juntamente com diversos itens indicativos de crimes graves. Entre eles, facas, algemas, pacotes de drogas ilícitas e dispositivos digitais contendo materiais que posteriormente serviram de base para as acusações. Os investigadores analisaram as imagens das câmaras de segurança do condomínio. Elas mostraram as duas mulheres entrando no prédio em dias diferentes, mas também saindo. A segurança não interveio. Os moradores tinham total liberdade, e as câmaras de vigilância serviam apenas como material de arquivo. Ambas as vítimas passaram seus últimos dias em um apartamento que, segundo documentos, pertencia a um homem de reputação impecável. Após sua prisão, Jaiting não ofereceu resistência. Ele confirmou que entendia o que havia acontecido. Seu comportamento não demonstrava pânico nem remorso. Parecia exausto e distante, como se nada do que estava acontecendo o afetasse. Rurik Jaiting nasceu em Londres, numa família que, com o tempo, alcançou prosperidade financeira. Seu pai era engenheiro e sua mãe, empresária. Com muito trabalho, seus pais conseguiram garantir um alto padrão de vida e compraram uma casa num bairro nobre. Na infância, Jaiting não teve falta de nada. Tinha tudo o que precisava, incluindo carinho, atenção e acesso a uma boa educação. Seus pais investiram ativamente em seu desenvolvimento, esperando que ele alcançasse resultados significativos. Desde muito cedo, Rurik demonstrou notáveis habilidades acadêmicas. Ele sempre se destacou na escola, principalmente nas ciências e humanidades. Seus colegas o lembravam como um adolescente reservado e quieto, porém intelectualmente brilhante. Ele evitava grupos barulhentos e preferia a solidão. Seu sucesso acadêmico permitiu que ele ingressasse em Cambridge, uma das universidades mais prestigiosas do Reino Unido. Na universidade, escolheu o curso de Economia. Após se formar, conseguiu um emprego quase imediatamente numa grande empresa de investimentos em Londres. Sua carreira se desenvolveu rapidamente. Ele passou sucessivamente por bancos maiores, assumindo a cada vez cargos de crescente responsabilidade. Em poucos anos, conquistou a reputação de um dos jovens profissionais mais promissores do setor financeiro. Colegas o descreveram como um profissional extremamente focado em objetivos, trabalhador e atento aos detalhes. Quando seu empregador, uma empresa bancária americana, abriu um escritório de representação em Hong Kong, Jaiting recebeu uma proposta para um cargo importante. Ele aceitou sem hesitar. A mudança lhe proporcionou a oportunidade de ganhar ainda mais, e sua renda aumentou consideravelmente. Ele alugou um apartamento em um condomínio de luxo e mobiliou um apartamento espaçoso com vista panorâmica. Tudo em sua vida parecia uma história de sucesso, juventude, um emprego prestigioso, uma renda alta, status. Exteriormente, ele não se destacava dos outros membros do setor financeiro da metrópole. No entanto, por trás dessa fachada, traços de caráter sutis se escondiam. Jaiting era introvertido. Tinha um pequeno círculo social, evitava contatos pessoais próximos e não buscava publicidade. Ao mesmo tempo, tinha uma clara noção de sua própria excepcionalidade. Aqueles que interagiam com ele no trabalho notavam sua competência, mas tinham dificuldade em se lembrar de algo pessoal sobre ele. Ele não compartilhava detalhes de sua vida e raramente falava sobre si mesmo. A primeira grande ruptura em sua perspectiva estável ocorreu durante um relacionamento pessoal. Ele tinha um relacionamento longo com uma mulher chamada Sarah, embora à distância. Ela morava e trabalhava nos Estados Unidos. Ele estava em Hong Kong. Segundo seus conhecidos, ele era profundamente apegado a ela e levava o relacionamento a sério. O término ocorreu abruptamente. Sarah começou a namorar outro homem sem informar Jaiting com antecedência. Esse episódio teve um profundo impacto psicológico sobre ele. Ele entrou em depressão, iniciou terapia e tomou a medicação prescrita. Isso afetou seu comportamento. Tornou-se irritável, retraído, sua concentração diminuiu e seus relacionamentos com os colegas se deterioraram. Começou a perder prazos e a credibilidade. Um declínio interno teve início, não imediatamente perceptível aos outros, mas acelerando rapidamente. Durante esse período, elementos de autodestruição começaram a aparecer em sua vida. Ele começou a usar drogas ilícitas, frequentar festas e ter relacionamentos casuais. Gradualmente, começou a perder o controle não apenas de sua carreira, mas também de si mesmo. Ao mesmo tempo, ele tinha uma nova namorada, Arya Nenwari. Jovem, atraente e ativa nas redes sociais, ela compartilhava com entusiasmo fotos de suas viagens, jantares e eventos juntos. Seus feeds mostravam tudo impecável, interiores opulentos, restaurantes caros e viagens de avião. No entanto, por trás das belas fotos, havia discussões, explosões de agressividade e a crescente frieza com que Rurik a tratava. O uso de drogas ilícitas aumentou sua irritabilidade. Ele se tornou abrupto e imprevisível. O relacionamento logo desmoronou. A partir desse momento, Jaiting começou a perder rapidamente o controle de sua vida. Seu consumo de drogas aumentou. Ele se tornou retraído, praticamente nunca saindo de seu apartamento, e desapareceu do contato com colegas e conhecidos. Seu comportamento se tornou tão errático que até mesmo pessoas próximas a ele começaram a evitá-lo.
Ele perdeu amigos, contatos profissionais e a confiança da comunidade bancária. Ao mesmo tempo, surgiram sinais preocupantes de profundos distúrbios psicológicos. Suas postagens nas redes sociais se tornaram estranhas e ilógicas. Eram repletas de metáforas e frases que insinuavam a destruição interna decorrente da perda de conexão com a realidade. Ele começou a usar imagens de escuridão, medo e desgraça. A postagem de 27 de outubro parecia uma carta de suicídio: "Estou-me jogando na escuridão. A jornada começou. Não estou com medo, mas estou animado." O primeiro passo é o mais difícil. Esse texto intrigou quem o leu, mas ninguém tomou nenhuma providência. No dia seguinte, o homem pediu demissão sem explicações ou qualquer conversa prévia. Seu e-mail profissional foi desativado. No entanto, a função de correio de voz permaneceu ativa. Qualquer e-mail enviado para o endereço dele recebia uma resposta automática: "Estou fora do escritório por tempo indeterminado. Por favor, não contatem um psicopata. Em caso de emergência, contatem Deus." Embora eu suspeite que o diabo tenha tomado conta, essa mensagem soou estranha e inadequada para seus colegas. A maioria a descartou como uma tentativa frustrada de humor negro. O texto do e-mail posteriormente tornou-se parte das provas. Todos esses eventos se desenrolaram ao longo de vários dias. Uma mudança brusca de comportamento, perda de autocontrole, isolamento social e formas agressivas de autoexpressão. Tudo isso indicava uma profunda crise interna. No entanto, ninguém interveio. Nem ex-colegas, nem amigos, nem conhecidos deram alarme. Seu declínio foi vertiginoso e impossível de deter. Após a prisão de Rurik Jeiting e uma busca em seu apartamento no 31º andar, a parte principal da investigação teve início. Os investigadores apreenderam seu celular e, a partir desse momento, o quadro do crime ganhou uma dimensão horripilante. O aparelho continha dezenas de vídeos e fotografias nos quais ele próprio documentava seus atos contra as duas mulheres. O conteúdo não deixava dúvidas. Tudo o que aconteceu foi premeditado, meticulosamente registrado e intencional da parte dele. O primeiro vídeo foi gravado logo após o assassinato de Sumarty. A câmera está apontada para Rurik. Ele está sentado ao lado do corpo. Sua fala é calma e fria: "Meu nome é Rurik. Há 5 minutos, matei esta mulher. Ela estava aqui desde sábado. Hoje é segunda-feira. Eu a mantive trancada. Ela era boa, mas isso não significa nada", diz ele. Essas palavras não demonstravam remorso nem choque. Ele descreveu o ocorrido como se estivesse concluindo um experimento. Em outros vídeos, ele compartilhou seus pensamentos sobre o que aconteceu no apartamento. Ele disse que mal saía do sofá, comia pizza, usava drogas ilícitas e bebia álcool. As gravações criaram a imagem de uma pessoa consciente que havia perdido completamente o contato com os padrões morais. "Não me sinto culpado. Há algo, mas não é culpa. Sou um estranho para mim mesmo", disse ele. Essas não foram ações impulsivas. Cada movimento foi gravado pelas câmaras. As imagens de segurança mostram ele saindo do apartamento e voltando com 2 sacolas grandes. Dentro delas havia serras, facas e utensílios de cozinha. Tudo isso foi usado para desmembrar o corpo de Sumarty. Ele colocou os restos mortais em uma sacola grossa e a levou para a varanda. Depois disso, não fez nenhuma tentativa de se livrar das evidências ou deixar a cidade. Alguns dias depois, ele voltou à mesma boate onde conheceu a primeira vítima. Lá, conheceu Jessie Lorena. Ofereceu-lhe dinheiro para ir ao apartamento. Ao contrário do caso anterior, ele não prolongou o encontro. O assassinato ocorreu naquela mesma noite. O corpo permaneceu no centro da sala, e o próprio Jeiting estava ao lado do corpo quando a polícia chegou. Ele estava coberto de sangue, segurava uma faca e continuava a falar. Após o primeiro crime, decidiu repeti-lo. Suas palavras soavam como uma conclusão: "Foi uma experiência, e quero fazer de novo." Os arquivos de vídeo se tornaram não apenas provas, mas uma confissão direta, feita pelo próprio autor do crime. Após sua prisão, Rurik foi levado à delegacia e confessou imediatamente durante o interrogatório. Ele relatou o incidente sem pressão ou hesitação, sem tentar se justificar ou atenuar sua culpa. Confirmou que manteve uma das mulheres presa por vários dias e depois matou as duas. Após descrever seus atos em detalhes, os investigadores registraram que ele falou calmamente, sem demonstrar emoção. O passo seguinte foi um exame psiquiátrico forense obrigatório. Ele foi examinado por diversos especialistas. O objetivo do exame era determinar se Rurik era capaz de compreender seus atos e suas consequências no momento dos crimes. Todos os especialistas envolvidos chegaram a uma conclusão unânime: ele estava em pleno uso de suas faculdades mentais. Embora tenha sido diagnosticado com transtorno de personalidade narcisista, associado a egocentrismo, falta de empatia e tendência a dominar, isso não o absolveu legalmente de responsabilidade nem o impediu de ser julgado. A defesa baseou seu caso em uma tentativa de atenuar a pena. Os advogados citaram o difícil estado psicoemocional do réu, sua dependência de cocaína e instabilidade psicológica. Foram apresentados depoimentos de ex-namoradas de Jeiting durante o período dos crimes, alegando que ele havia sido anteriormente equilibrado, atencioso e não confrontativo. A defesa tentou provar que a tragédia foi resultado de uma perda de controle e colapso de personalidade sob a influência de substâncias. No entanto, o tribunal rejeitou esses argumentos. A investigação concluiu que os crimes não foram fruto de paixão. Foram meticulosamente planejados, como evidenciado por gravações em vídeo nas quais Jeiting descreveu suas ações de forma consistente e deliberada. O tribunal qualificou seu comportamento como premeditado, frio e cruel.
As provas, confissões pessoais, gravações telefónicas, fotos e vídeos descartaram completamente a possibilidade de interpretar suas ações como resultado de insanidade ou um surto psicótico temporário. Em outubro de 2016, o tribunal proferiu seu veredito final. Rurik Geiting foi considerado culpado em ambas as acusações. Ele recebeu 2 sentenças de prisão perpétua, uma por cada assassinato, sem direito à liberdade condicional. Essa decisão significava que ele permaneceria atrás das grades para sempre. Ele permaneceu em silêncio durante a leitura da sentença. Seu rosto não demonstrava nenhuma emoção, nenhum gesto, nenhuma expressão facial, nenhum sinal de angústia. Mesmo quando ficou claro que ele passaria o resto da vida na prisão, Geiting não demonstrou arrependimento nem protesto. A completa indiferença foi o toque final desta história. Apesar de inúmeras gravações e confissões, Geiting nunca deu uma resposta clara à pergunta sobre por que fez isso. O tribunal interpretou isso como falta de remorso e uma escolha consciente de cometer violência. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal e recomendo também que assista a outras histórias igualmente chocantes no meu canal. Até breve.